Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Criada em 2016, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência se propõe a construir um diálogo permanente com a sociedade e com o Poder Executivo para garantir os direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Em menos de um mês de funcionamento, a comissão já votou neste ano diversas proposições e aprovou debates sobre vários temas. Para saber mais sobre as atividades da comissão, nós vamos conversar com o presidente do colegiado, que é o deputado Cabo Sabino, do PR do Ceará. Desde o início do seu mandato, ele tem apresentado projetos em defesa das pessoas com deficiência. Palavra Aberta é uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado, a princípio eu queria que o senhor falasse quais são as prioridades da sua gestão, já que tem tantas propostas em tramitação nessa comissão. Regina, olha, nós temos como prioridade dar celeridade aos projetos que vão chegando nessa comissão, bem como executar o mais rápido possível as audiências que já foram aprovadas ou que vão ser aprovadas no seu dia a dia, porque o objetivo dessa comissão, acima de tudo, além da defesa dos direitos das pessoas com deficiência, é garantir que elas possam serem ouvidas, que elas possam compartilhar conosco suas experiências e também suas sugestões. E as audiências públicas é um canal aberto para que essas pessoas possam, sem sombra de dúvida, serem coparticipantes aí dessa nossa comissão. Sim, entre os temas que a comissão discute, a questão da mobilidade. Eu queria que o senhor falasse para a gente que projetos estão tramitando que tratam da mobilidade para as pessoas com deficiência. Olha, uma grande dificuldade, principalmente das pessoas com deficiência, os cadeirantes, por exemplo, né? As pessoas com deficiência visual, elas têm uma grande dificuldade de mobilidade. E isso, alguns projetos na casa, por exemplo, eu mesmo sou autor de um projeto que visa que 1% das notificações de trânsito sejam destinadas aos municípios para rebaixamento de guia de calçada, semáforos sonoros, né, com tempo para a passagem das pessoas com deficiência visual, e dessa forma podermos agilizarmos e facilitar a vida das pessoas com deficiência. Às vezes é muito fácil para nós que não temos nenhum tipo de deficiência passar numa faixa de pedestre com um semáforo aberto para o pedestre. Mas uma pessoa, para um cadeirante, por exemplo, com as guias da calçada alta, para ele é algo bem aflito, porque ele consegue atravessar na faixa de pedestre, mas do outro lado, para ele subir a cadeira, nunca tem uma faixa rebaixada. Então nós vivemos num mundo onde nós temos hoje, pelo menos no censo de 2010, nós tínhamos 45 mil pessoas com deficiência no Brasil, né? Nós tínhamos 23% da nossa população com algum tipo de deficiência, mas nós não temos preparado o nosso país para recepcionar essas pessoas e facilitar na vida delas, principalmente na questão de mobilidade urbana, o acesso a qualquer lugar que eles possam ir. Também na área de inclusão, acessibilidade dessas pessoas, como é que está sendo tratada na comissão? Olha, inclusão nós temos trabalhado muito forte, é um desafio para a gente, principalmente na área de trabalho. As empresas hoje têm a cota para essas pessoas, para contratar pessoas com deficiência, mas várias empresas ainda resistem, Mas né, nem a sempre aplicar é isso. cumprida essa lei. Não tem sido cumprido, nós estamos trabalhando, por exemplo, tem projeto na Câmara de alguns projetos no sentido de modificar a lei para isentar algumas empresas, e nós temos que ter o cuidado. Então, às vezes também se faz uma lei de uma maneira linear e muitas das vezes essa lei ela não tem como realmente ser cumprida. Um dos casos, as empresas transportadoras de carga, por exemplo, onde o maior fluxo delas são motoristas. E, às vezes, uma empresa, por exemplo, com 200 motoristas tem 10 pessoas no administrativo. Ficaria difícil, por exemplo, você cumprir 5% das vagas para pessoas com deficiência. Então, nós temos que analisar, ver até que ponto essa empresa pode se enquadrar dentro da lei, assegurar o direito da pessoa com deficiência, mas, claro, que também ver se é possível o cumprimento da lei para essas empresas, senão nós vamos acabar cobrando algo que não é passível de ser execuível.
Com certeza. Agora, deputado, a gente também tem essa proposta de reforma da Previdência que está tramitando aqui e que ela pode atingir muito essas pessoas com deficiência, já que ela limita benefícios sociais, né, como o BPC, o benefício de prestação continuada. O que a comissão pode fazer nesse sentido? Há uma preocupação muito grande da comissão e nós conversamos inclusive com o relator, né, com o relator Arthur Maia, que dois pontos, as pessoas falam muito do BPC e claro, nós entendemos que é um benefício de prestação continuada, como você falou, onde ele beneficia aquelas pessoas com deficiência, onde a família vive em situação onde a renda seja de 1/4 de salário mínimo. Pelo menos a lei dizia isso, o STF já julgou isso inconstitucional. E a reforma traz o quê? Desvincula o BPC do salário mínimo e diz também que vai ser de acordo com o tipo de deficiência. Ora, o relator pelo menos já se convenceu que isso não será desvinculado do salário mínimo. Mas me parece que quando se trata da pessoa idosa, eles vão tratar a questão de idade, né? Mas tem um outro ponto que nos preocupa muito e que ninguém fala, que é a pessoa com deficiência que contribui com a Previdência. Esse que citamos há pouco, que está dentro de uma cota, que trabalha, que produz, que a sua deficiência permite ele ser alguém que trabalhe. A lei hoje traz 55 anos de contribuição. A reforma da Previdência está levando para 65. Então, cobrar da pessoa com deficiência um tempo maior de contribuição quando a expectativa de vida dessas pessoas é de apenas 58 anos, é aquela questão da lei não exequível. Você vai apresentar alguma emenda nesse sentido? Nós não estamos apresentando emenda. Existem dois momentos. Eu como presidente da comissão e a minha pessoa naquilo que tange a reforma da Previdência. Então, eu sou contrário à reforma e não apresentei nenhum projeto porque eu não entendo que possa melhorar esse projeto. Eu acho ele muito duro. Mas a comissão em si tem cobrado do relator mudanças nesse sentido. Ótimo. E, deputado, e quais são os próximos debates que já estão previstos na comissão? Olha, nós vamos ter agora em Quixadá, que é no município lá próximo a Fortaleza, no Ceará, 160 quilômetros, nós estamos tendo um encontro lá regional para que possamos ouvir o Sertão Central. Nós ouvimos a região norte, ouvimos a região sul do estado, vamos ouvir agora o Sertão Central, ouvir as pessoas com deficiência, saber das suas dificuldades e também levar conhecimento para essas pessoas do que pode impactar a reforma da Previdência em suas vidas. Nós temos também vários projetos apresentados, inclusive aqui, para debates aqui na Câmara dos Deputados, em Brasília, seminários para discutir a reforma da Previdência e o impacto desta na vida das pessoas com deficiência e de seus familiares. Às vezes nós achamos que o impacto é apenas na pessoa direta, mas ele atinge a família, ele atinge o cuidador, né? Ele atinge pai, atinge filhos, irmãos, enfim. Há um efeito colateral muito forte. Até porque já tinham até alguns projetos que auxiliavam o cuidador ou a pessoa que acompanha o deficiente, né? Nesse caso, não teria nem recurso, né, para essa área. O BPC, por exemplo, da maneira como estava posta, e nós não sabemos ainda como vai ficar, você imagina um BPC onde essa pessoa ela não consiga receber sequer um salário mínimo. Como é que ela vai pagar alguém para cuidar? Como é que ela vai se manter? Né? Medicamentos, médico mesmo, emergência que às vezes sempre tem, dependendo do tipo da deficiência dessa pessoa, ela vive sempre buscando o auxílio de um médico. Tá certo, deputado. Muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no programa. Nós aqui agradecemos e pedimos um povo a participar junto conosco na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu conversei sobre as atividades da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência com o presidente do colegiado, que é o deputado Cabo Sabino, do PR do Ceará. Assista esta e as outras edições do Palavra Aberta em nosso site, no câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.